Vivam de uma maneira mais leve. Às vezes a gente se pergunta, será que Jesus entende realmente o que eu sinto? Será que Jesus, sendo Deus, entende o meu sofrimento? Mas a gente se esquece que antes de Jesus se tornar um só com Deus, ele veio à Terra 100% como homem. Eu já cheguei a me questionar se Jesus realmente entendia os meus sentimentos, se ele realmente entendia a minha angústia. Eu sei que Jesus se sentiu angustiado. Eu sei que Jesus sentiu dor e que ele veio como homem, mas na prática eu não tinha visto isso, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha lido a Bíblia e eu me sentia mal. E eu tentava falar como Deus pode entender o que eu sinto. O que ele sofreu foi muito pior, não se compara. Eu me sentia mal por me sentir triste, porque eu achava que eu não tinha motivos para aquilo, que eu não deveria me sentir assim. Eu queria vir dizer aqui para vocês que Jesus entende o seu sentimento de angústia e que ele vai cuidar desse seu sentimento, ele vai tratar isso em você e você vai ser curada. Marcos 14, 33, 36. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste, até a morte. Ficai por aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se ao chão, orava para que, se fosse possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Jesus estava próximo à sua morte de cruz e ele sentia medo e angústia. E ele pediu ao Senhor que, se possível, afastasse dele aquele cálice. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas Deus venceu o mundo. E isso é uma forma de dizer que tá tudo bem, a gente vai passar por aflições, mas são necessárias. Deus não afastou de Jesus o cálice, não tirou dele aquela dor e aquela angústia, mas Deus esteve com ele em todo momento. Em todo momento que Jesus sofreu, Deus estava presente ao lado de Jesus, estava presente com Jesus e também está presente conosco. Deus não vai tirar de nós nosso sofrimento, nossos problemas e angústias, mas Ele vai estar conosco, nos ajudando a suportar e a enfrentar tudo isso. Essa semana que passou, eu me senti bastante ansiosa. Eu fiquei de recuperação, numa matéria que eu nunca havia ficado e que eu era boa nessa matéria, eu sou boa nessa matéria, mas por conta de algumas coisas, eu acabei me desleixando e não estudei o suficiente, por achar que não precisava estudar, que estava fácil. Mas, na verdade, eu não havia prestado atenção e eu precisava de 5 para passar nessa matéria. E eu tirei 4. Quando chegou o resultado, que eu vi que eu estava de recuperação, que caiu a realidade, eu me desesperei. Quando eu cheguei em casa, eu só sabia chorar, porque eu fiquei pensando que não ia conseguir. Próximo ano, eu vou estar no 3º ano do ensino médio, e eu pensei, poxa, no 2º ano eu vou me atrasar mais. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu acho que tô atrasada em tudo que eu faço. Eu tenho 16 anos, mas pra mim eu tô atrasada em muita coisa. Tipo, eu só estudo, só faço o ensino médio, mas tem gente da minha idade que trabalha, tem gente da minha idade que faz curso e faz o ensino médio. E eu me sinto inferior. Eu acho que eu poderia estar fazendo tudo isso, por mais que talvez eu não tenha psicológico pra saber lidar e distribuir meu tempo para cada uma dessas coisas. Eu acho que eu poderia estar fazendo tudo isso e eu me sinto atrasada por não fazer, como se tivesse todo mundo correndo e eu parada, e eu tentasse correr e não conseguisse. A minha cabeça começou a pensar em 1 milhão de coisas e eu comecei a me colocar para baixo. E para as pessoas que estiverem ansiosas, como eu estava semana passada, o Senhor tem uma palavra para vocês, que está em Lucas 10, 41. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só é a causa necessária. A gente passa por muitas situações e a gente fica aflita, né? Ficamos aflitos por várias razões, mas temos motivos para glorificar o Senhor e devemos focar nesses motivos. Filipenses 4:8 diz assim: concluindo, caros irmãos,
absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Às vezes eu vou usar algo bobo como exemplo, mas isso é um pouco sério. Às vezes a gente quer comer algo diferente. Por exemplo, eu quero comer uma pizza, só que na minha casa não tem. Na minha casa só tem arroz e carne. É algo muito bom, né? Eu tenho alimento. Só que não é o que eu queria. Não é o que eu queria comer. Mas eu tenho alimento na minha mesa. Eu tenho alimento que vai saciar a minha fome. Então, a isso eu devo dar glória a Deus. E tenho que dizer graças ao Senhor que eu tenho alimento. Eu sei que isso não vai tirar, né, a minha vontade de comer o que eu queria antes. Isso não vai suprir o meu desejo de comer uma pizza, mas eu devo dar graças ao Senhor, porque eu tenho motivos. Filipenses 4, 12 ao 13 vai dizer assim: sei bem o que é passar necessidade, e sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, o segredo para viver de maneira mais leve é a gente focando apenas nas coisas boas e nos motivos que nós temos para glorificar o nome do Senhor. É claro que nós não devemos esquecer que temos problemas e não devemos ignorá-los, até porque você ignorar os problemas que você tem na sua vida é irresponsabilidade, mas devemos focar mais e mais nas coisas que temos de bom, o que Deus nos ofereceu e Deus nos dá apenas pela graça dele, não porque nós não merecemos, porque não merecemos nada. O segredo de viver de maneira mais leve é você entender que tudo bem você ter um dia ruim hoje. Você, mesmo nos dias ruins, ainda temos razões para glorificar a Deus. E mesmo quando você erra, mesmo quando você está em pecado e você pensa que Deus não vai te dar uma nova chance, só de você estar vivo hoje, só de você estar vendo esse vídeo agora, esse é um sinal que Deus te deu uma nova chance. Que você pode recomeçar mais uma vez e que Deus está de braços abertos te esperando. Eu tenho uma dicção horrível para gravar vídeos e para conversar, seja para o que for fazer, mas Deus me deu uma palavra e eu não poderia simplesmente guardá-la só pra mim, que eu seria muito egoísta se eu fizesse isso. Então eu preciso compartilhar com vocês e preciso que vocês me ajudem compartilhando para mais pessoas, porque a gente pertence a uma geração muito ansiosa, de pessoas muito ansiosas, e eu acho que as pessoas precisam aprender mais como viver de maneira leve. Filipenses 4, 19 e 20 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada toda a glória, por toda a eternidade. Amém. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que eles consolem a alma de cada um. E que toda angústia que vocês guardam no coração e toda ansiedade caia por terra.